Olá, queridos e amados. Estou eu aqui hoje para trazer uma palavra da parte do Senhor para o meu e o teu coração, para que nós venha cada dia nos fortalecer na sua presença e na sua graça. E a palavra hoje está em Efésios 2:8, que fala de graça, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então não depende de mim e de você ser salvo. Depende do Senhor, depende da sua graça na nossa vida, depende da gente crer. É pela graça. É um dom gratuito. Graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos, andávamos desgarrados, pecando em outros caminhos, mas o Senhor colocou a graça e nos escolheu e nos chamou para andar diferenciado. Diferenciado, irmão, não quer dizer que você tem que viver fazendo a vontade dos homens. Você tem que ser livre, porque foi para isso que ele nos chamou. Se conhecereis a verdade vos libertará. E essa graça que ele nos dá o entendimento do Espírito Santo para a gente saber o que é certo e o que é errado. Então, graça é um favor imerecido que nós não merecemos, mas o Senhor nos deu. Ele veio como homem, sofreu tudo aquilo que nós sofremos, passou todas as dificuldades, conhece a minha e a tua dor, porque ele sentiu. E ele morreu, levando todos os nossos pecados, sarando todas as nossas enfermidades. É assim que a palavra do Senhor nos ensina. Então, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, não depende de mim e nem de você. Romanos 3:24, ele diz: sendo justificado gratuitamente por graça, mediante a redenção que há em Cristo. Sendo justificado, ele nos justificou, nós não devemos nada a ninguém, nós devemos apenas, irmão, a graça que o Senhor nos deu e colocou no nosso coração, porque pela fé que entendemos que ele existe, pela fé nós conhecemos o Senhor, pela fé nós sentimos a sua presença e pela fé nós somos salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é pelas obras, continuando o versículo, para que ninguém se glorie. Já pensou se a gente fosse salvo pelas obras? Todo mundo ia se salvar, porque todo mundo ia querer ser bom, todo mundo ia querer fazer alguma coisa para ser salvo, né? Mas não é assim. É de graça. Pela graça sois salva. E ele diz: dai de graça o que de graça você recebeu. O que a gente recebeu de graça foi a palavra, foi o ensinamento, foi o conhecimento do Senhor na nossa vida. Não quer dizer que você tem que fazer coisas erradas, que você tem que seguir um mau caminho. Não, é pela graça. Não adianta a gente querer achar que fulano não vai ser salvo porque não segue uma religião, porque não anda bem vestido, porque não segue doutrina de homem. Não, irmão, é pela graça, sois salvos, nós não devemos nada, não devemos colocar fardos pesados em nossas costas. Muitas pessoas acham assim: não, eu sou crente, eu me congrego, eu vou muitas vezes à igreja, eu passo o dia fazendo isso, aquilo para o Senhor, e a gente não precisa fazer nada, porque ele deu de graça a salvação no nosso coração. Ele nos chamou para ser salvo. Se você crê no seu coração que ele existe, você já é salvo. Entendeu? Assim é a palavra graça. Favor que nós não merecíamos, mas de graça ele nos deu. Já pensou se ele fosse escolher as pessoas, irmão, pela maneira de viver, pelas suas obras? Será que ele teria escolhido Paulo e Saulo transformado em Paulo? Um homem que era religioso, tinha sua religião e foi transformado. Será que ele teria escolhido Zaqueu, um homem que perseguia e que cobrava imposto individualmente? Será que ele teria salvado Raabe, uma prostituta, uma meretriz que vivia lá fazendo suas más coisas? E mesmo assim o Senhor deu graça a Raabe no seu coração e lhe separou? Olha aí como a gente vai entendendo a graça, como não é por obras e não é por religião e não é por, irmão, por feitos de homem, para que ninguém venha se gloriar. Será que aquele ladrão lá da cruz, ao lado de Jesus, quando se arrependeu, que reconheceu que ele era o Senhor e foi salvo? É só a gente meditar um pouco, irmão, na palavra do Senhor e entender verdadeiramente no nosso coração o que ela quer nos ensinar. Entenda, irmão, que nós somos salvos pela graça, não vem de vós, é dom de Deus, foi ele que nos separou, foi ele que nos escolheu, andamos desgarrados como uma ovelha, né? Mas ele foi lá e trouxe nós para o aprismo, trouxe para o seu coração a fé, a esperança, a certeza que nós ia vencer.
E como o versículo graça, uma pequena palavra, tem muito, irmão, o que dizer. Amanhã irei dar continuidade a esse versículo da graça, porque ele é muito importante para mim e você entender que nós não precisamos fazer nada para ser salvo, apenas crer no nosso coração.